O amor por Deus de todo o coração. Esta é a lição número 14 da classe de adolescentes. Para esta aula, os hinos sugeridos são o 4, o 5 e o 35. Por que o amor é eterno? Vamos descobrir. Amar não se limita ao sentimento, é mais do que isso. Significa se sacrificar por aquela pessoa que se ama, ou seja, renunciar a algo que se faz, ou melhor, renunciar a algo que faz bem para você em função do que o outro seja beneficiado. Uma coisa é você dizer que ama alguém. Uma outra coisa completamente diferente é você provar este amor na questão do sacrifício, ou seja, você deixa de fazer algo que você quer fazer muito para poder agradar aquela pessoa, ou seja, você deixa de fazer algo que você quer para fazer algo para agradar outra pessoa. Então veja que a questão do outro, o amor tem isso, o amor visa sempre o outro, o próximo, é diferente de paixão, por exemplo. A paixão ela quer para si. Vou te dar um exemplo prático. Quando acontece algo de uma pessoa ter paixão pela outra, ela fica fissurada naquela pessoa. Então ela só quer aquela pessoa para ela. Quando é amor, essa pessoa deixa ela livre. Ela faz o que ela quiser. Meio que deixa à vontade. Por quê? Porque existe uma questão de confiança. Por quê? Porque o amor ele tem essa questão de livrar. Eu gosto muito de contar uma situação que aconteceu comigo quando eu era garoto. Eu tinha uns 13 anos mais ou menos. E meu irmão dizia muito que ele tinha um passarinho. E ele dizia que aquele passarinho era dele. Um dia eu briguei com meu irmão, que é normal, né? Nós brigávamos um dia sim e o outro também. E eu, para provocar o meu irmão, o que eu fiz? Eu peguei, assim que ele saiu, foi caminhar, e eu peguei a gaiola, abri a gaiola e deixei o passarinho embora. Naquele momento, o exato momento que o pássaro saiu, que era um galinho da serra na época, eu não sei se é isso o nome que se dá em outros lugares, e eu observei uma coisa, eu falei, engraçado, meu irmão falava que esse passarinho era dele. Se esse passarinho fosse dele, ele não teria fugido. Ele teria ficado. O amor é exatamente isso. O amor, a pessoa deixa a pessoa ir. Se a pessoa amar, ela não vai embora, ela fica. Então é bem diferente da paixão. A paixão já é mais possessiva. A paixão, a pessoa que tem paixão não deixa a outra pessoa ir embora. Tanto é que acontece muito aqui no Brasil e no mundo a questão do que chamam de crime passional. O que é um crime passional? É quando uma pessoa mata uma outra pessoa por razões que eles dizem de paixão. Porque tinha amor por essa pessoa rompeu o romance, o namoro, então essa outra pessoa foi lá e matou ela. Ué, outra hora estavam namorando, agora que não está dando certo mais, por alguma razão acabou, a pessoa foi lá e matou? Isso é o quê? Crime passional. Ou seja, é um crime motivado pela paixão e não por amor, porque o amor não faz isso. Então, existe uma diferença muito grande em dizer que tem sentimento de amor por alguém e uma outra coisa é mostrar na prática que realmente tem amor, fazendo o que? Se sacrificando em benefício do próximo. Hora de aprender. Aprender e pensar sobre isso é importante porque nos esclarece a respeito do que cremos. Devemos servir a Deus e a igreja. E a razão pela qual fazemos isso é porque temos um relacionamento com Deus. Quando nós falamos sobre a questão do amor, aqui vai sobre a questão do amor pela servir a Deus e a igreja. São duas coisas distintas, muito distintas. Por que é distinto, uma vez que a igreja é a casa do Senhor? Difícil essa, não? Uma pessoa pode ter amor pela igreja, está sempre atuando na igreja, está reformando o templo, por exemplo, está arrumando, fazendo ornamentações para a festividade, está sempre envolvida com a igreja. Por quê? Porque ela tem amor à igreja, mas pode ser que ela não tenha amor a Deus. Por que não tem amor a Deus? Porque o essencial, que é amar o próximo, ela não faz. Se chamar para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, ela não vai. Se quer fazer um trabalho que vai sobre a questão do sacrifício em benefício do outro, ela não quer fazer. Então ela tem amor pela igreja,
mas não tem amor a Deus. E nós devemos ter ambos, ter amor a Deus acima de todas as coisas e também amor à igreja. Fazer as coisas na igreja por amor e não para aparecer para o pastor e não para parecer que tem habilidade. Olha, eu estou fazendo isso porque eu sou muito bom nisso. E fica na questão de se exibir, né? Que o pessoal de Pernambuco fala, ele é muito amostrado. É quando uma pessoa faz alguma coisa para se amostrar, eles falam o quê? Essa pessoa é muito amostrada. Então nós não devemos ser amostrados, nós devemos ser o quê? Fazer por amor. Então aqui cabe essa situação, né? Essa questão que nós devemos sim fazer as coisas por amor e não por uma questão de ser amostrado e não porque eu quero me exibir para o pastor ou seja lá para quem for. Nós devemos fazer pela causa do Senhor, nós devemos fazer na igreja porque nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo e nós estamos ali na mesma comunhão fazendo para um bem de um coletivo, para todos. Fazemos o bem, olhamos e apresentamos o nosso trabalho, fazemos o que devemos fazer na igreja por amor e não para se exibir. A Bíblia e o amor a Deus. É importante estudarmos a Bíblia? Sim, mas esse estudo precisa ser aplicado, afinal é por meio do nosso comportamento que expressamos aquilo que pensamos e sentimos. É muito interessante que a Bíblia nos relata algumas questões muito interessantes e nós devemos, mais do que nunca, observar uma questão acerca do amor, que é o seguinte. Estudar a Bíblia é importante? Sim, é importante, mas nenhum valor terá se não tiver aplicação do que se aprende. Há pessoas, por exemplo, que é aluno da Escola Bíblica Dominical, às vezes até professor da Escola Bíblica Dominical, mas não põe em prática aquilo que se aprende. E por que é importante colocar em prática o que se aprende? Porque quando você aprende algo da parte do Senhor e você aplica aquilo, demonstra com suas atitudes que você realmente tem amor, que você realmente é aquilo que você sente. Você realmente tem amor por alguém porque você aprendeu, por exemplo, que nós devemos estender a mão ao próximo. Então, como você aprendeu que precisa estender a mão ao próximo, você vai lá e faz o quê? Exatamente isso. Você estende a mão ao necessitado, ou seja, você está aplicando aquilo que você aprendeu, né? Você está colocando na prática a questão bíblica. Por que isso é importante? Porque quando você faz isso, você demonstra, as pessoas observam em você e veem que verdadeiramente você é uma pessoa de Deus, porque você está fazendo algo que demonstra o seu amor a Deus. E um outro ponto também é sobre a questão do conhecimento bíblico, que muitas pessoas têm conhecimento bíblico e não se aplica. Conhece muito da Bíblia, mas naquele dia vai ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Os ateus, por exemplo. O ateu, ele, de modo geral, o ateu ele é uma pessoa que não acredita em Deus, mas que lê muito a Bíblia, conhece muito da Bíblia. Ouso até dizer que tem ateu que conhece mais a Bíblia do que muito cristão, inclusive muito obreiro. Mas aquele conhecimento da palavra não vai trazer a ele salvação. Por quê? Porque ele não crê, porque ele não põe em prática. Então nós devemos fazer o quê? A Bíblia é o quê? Você lembra? Exatamente isso, a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, nós aprendemos a Bíblia, nós aplicamos a Bíblia, nós temos fé na Bíblia. Então nós acreditamos na palavra, então nós colocamos em prática e é isso que faz toda a diferença. Devemos cultivar o amor. O amor é classificado na Bíblia como uma das virtudes produzidas pelo fruto do Espírito. O crente cheio do Espírito Santo produz essas virtudes porque sabe que por conta própria não é capaz de produzi-las. Quando nós temos essa ideia do fruto do Espírito, nós observamos que verdadeiramente a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai de fato cultivar o amor. Existe uma questão muito interessante sobre a questão do amor. Veja bem, o amor é como uma semente. Você plantar a semente, você precisa preparar a terra e você joga a semente lá, né? Joga, que eu digo, a força de expressão, né? Você põe a semente, planta a semente e você começa a regar aquela semente, por exemplo. E você precisa dosar a água. Por quê? Porque já fala o ditado popular: água demais mata a planta. Então você precisa saber dosar. Então você precisa cultivar o amor ali, como aquela semente. Como é que você faz?
você tem a questão da água, de regar, você tem a questão de adubar, você tem a questão de cuidar para que não venha algum passarinho e coma aquela semente, ou até mesmo uma galinha, por exemplo, não venha pegar ali a semente. Então, isso é o que? Cuidado, você está tendo cuidado com aquela semente. Eu me lembro quando eu era garoto, eu ia plantar milho, as galinhas não deixavam eu plantar milho, porque elas vinham, ciscavam e tiravam o milho todo da terra. Eu ficava bravo. Bom, então isso é cuidado. Você precisa ter cuidado com a semente. O amor é da mesma forma. E depois aquela semente vai crescer. O amor é da mesma forma. O amor você cultiva ele. Você rega, você, vamos colocar aqui, né, aduba, você prepara a terra. Você tem cuidado para que não venha um passarinho e venha acabar com aquela semente. Então você precisa ter cuidado. E só depois disso, dele crescer, que ele vai dar o fruto. Então, o que é isso para nós? Nós podemos, por exemplo, tipificar, por exemplo, o fruto do amor como o fruto do Espírito. Podemos assim dizer, por exemplo, quando um casal, né, se casa e tem filho, o que é aquele filho? Aquele filho é fruto do amor do casal. Isso quer dizer que você é fruto de quê? Do amor dos seus pais. Olha que coisa bonita. Então, o que você faz? O amor é o quê? O amor é como um fruto. Então, você é um fruto, o fruto do amor. Então, você agora faz o quê? Você cultiva o amor dentro de você. Por quê? Porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, você sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ter amor pelo próximo. Por quê? Porque você cultiva esse amor. O amor pode esfriar, mas não se acaba. A palavra de Deus nos mostra duas verdades importantes relacionadas ao amor. A primeira é de que o amor pode entrar em processo de esfriamento. E a segunda verdade diz respeito ao amor se acabar. O amor ele não se acaba. Quando eu era garoto, eu ouvia muito um programa de rádio. Eu sempre gostei muito de rádio e até hoje eu gosto muito de rádio. E tinha um programa que ele tinha uma frase que eu achava muito interessante, apesar de eu não conseguir compreender muito, eu era garoto, não entendia muito, que ele dizia que o amor passa, mas não acaba. Era uma das frases do programa. E depois que eu cresci, eu fui amadurecendo, eu fui entender que realmente o amor passa, mas ele não acaba. O amor ele é como uma fogueira, ele até esfria, mas ele sempre fica uma brasa lá. Ou quando alguém acende, põe fogo em alguma coisa, o que tende a acender de novo. É uma questão assim, muito aquela questão de garoto, por exemplo, de criança. De vez em quando talvez você ouça seus pais dizerem: eu gostava muito de uma pessoa quando eu era adolescente, eu esbarrei com essa pessoa esses dias e eu fiquei muito mexida com a presença dela. O que foi aquilo? Foi o amor que acendeu. Por quê? Não é uma questão de traição, isso aqui é diferente, tá? Isso aqui não é traição. Isso aqui é uma questão de emoção, foi uma emoção que voltou lá no passado. Lá na adolescência, por exemplo, era um casal de namorado na adolescência, ou eles se gostavam, e agora, depois de casado, às vezes já são até avós, mas de repente se viram e brotou aquele amor de novo, acendeu de novo a chama. O amor ele é assim, ele passa, mas ele não acaba, ele fica ali. Então, nós devemos ter esse entendimento, porque na verdade, ele tem um processo até de esfriamento, ele pode até se esfriar à medida que a pessoa está distante, muitos anos distante, ele até se esfria, mas ele não acaba. Amor e sacrifício, agir com bondade. A prática do perdão, da gratidão e da solidariedade são exemplos de ações praticadas por aqueles que têm um coração bondoso. É muito interessante que vai acontecer situações na vida porque a Bíblia diz que acontecerá. Por exemplo, de tragédias naturais. E já observou quando existe uma tragédia, ou mesmo uma guerra, você já observou que as pessoas dos países envolvidos começam a dar as notícias do que está acontecendo? Você já observou que os outros países eles começam a enviar suprimentos? Alimento, água, material de higiene pessoal e tantas outras coisas? Por quê? Porque são pessoas que têm um bom coração, são pessoas que têm solidariedade, são pessoas bondosas, né? E aquela pessoa e aquele país que recebe fica grato com aquilo. Então há ali uma questão, dependendo da situação, até depois da guerra, até acontece um perdão entre as partes envolvidas na guerra.
Por quê? Porque são pessoas, no fundo, são pessoas bondosas. É verdade que, de modo geral, toda guerra ela é estúpida, é desnecessária, de modo geral. Então veja, por exemplo, essa guerra da Rússia e da Ucrânia, completamente estúpida, é uma guerra completamente sem pé nem cabeça, completamente estúpida. Não tem uma outra palavra para expressar a questão da guerra. Mas ali, na questão da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, é mais uma questão do presidente da Rússia, né, Vladimir Putin, que tem uma tendência completamente errada, ele não deve ter, ele não tem um coração bondoso, mas não tem mesmo. Pode ser que o Senhor conceda a ele e transforme aquele coração, mas ele não tem um coração bondoso. Entretanto, nós vamos compreender o seguinte: a maioria das pessoas no mundo inteiro tem um bom coração. E por quê? Porque são pessoas amorosas. O amor do Senhor está dentro de nós. Nós somos pessoas envolvidas no amor. Então é muito natural que nós venhamos sempre ter amor ao próximo. Devemos compartilhar o amor com as pessoas. Tratá-las com respeito, sem ofender, e agir com educação são formas de compartilhar o amor de Deus para com as pessoas. Aqui tem uma questão muito interessante, que é a questão sobre tratar pessoas com respeito sem ofender. Agir com educação, mesmo a pessoa que tem uma opinião diferente da sua. E isso te dá uma vantagem enorme. Quando você está, por exemplo, numa discussão que eu digo no bom sentido da palavra, vocês estão discutindo sobre um determinado assunto, e você tem a questão do respeito, de observar o posicionamento da outra pessoa, a pessoa é contrária à sua opinião, e você não parte para a agressão, por exemplo, você não fica esbravejando, isso é o quê? Isso é ter amor pelas pessoas. Então, pelo fato de você ser uma pessoa educada, numa questão de uma discussão, por exemplo, você não ofende, você tem muita educação, as pessoas começam a observar você diferente. Vão começar a falar, essa pessoa ela discorda de mim, inclusive até na questão da religião, né? Às vezes uma pessoa até que tem uma religião diferente da sua, mas pensa, mas ela não me faltou com respeito, ela foi respeitosa comigo e foi educada comigo. Ela olha para você com respeito, porque você respeitou primeiro. Lembra que Jesus falou, o que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Então, quando você trata as pessoas com educação e com respeito, independente do que vocês estão discutindo, a tendência é que as pessoas tenham respeito por você e admiração. Então, já começa a ir treinando esse negócio aí. Por quê? Porque isso também é compartilhar amor com as pessoas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus. A melhor forma de demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor consiste no empenho para obedecer aos seus mandamentos. E pensa num negócio difícil. Por que é difícil? Porque você vai lá em Êxodo capítulo 20, começa a ler a partir do versículo 1, você vai ver lá a lista dos mandamentos e você vai ver que tem umas coisas lá bem estreitas, bem difícil. E você precisa manter aquilo ali. E existe uma outra questão que Jesus falou, que nós devemos amar uns aos outros, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Amar a Deus acima de todas as coisas consiste no seguinte: você quer muito fazer uma coisa, mas você não faz porque você sabe que Deus não se agrada. Isso é amar a Deus. Você está fazendo o quê? Obedecendo aos seus mandamentos. Então isso é amar a Deus. Porque não é amar a Deus, não é, eu amo o Senhor. Aí vai à igreja, canta os louvores, eu amo ao Senhor. Não está demonstrando com uma atitude. Às vezes ama ao Senhor na igreja, mas em casa só o sangue de Cristo, né? Na rua só Jesus conhece aquela pessoa. Que aquela pessoa muda completamente, da água para o vinho. Então há uma situação de que amar a Deus consiste em primeiro lugar obedecer aos seus mandamentos. Por exemplo, o seu pai quando chega para você e pede para você, na verdade o pai não pede, o pai manda, né? Quando o pai manda você fazer alguma coisa e você faz, o seu pai olha para você diferente. Eu mandei ele fazer e ele nem olhou para um lado nem para o outro, ele foi lá e me obedeceu. O seu pai olha para você diferente, olha com você com amor, com ternura. Meu garoto, a minha garota está fazendo as coisas direitinho. O pai tem o quê? Tem amor. Não é que ele não tenha, mas é porque ele começa a ver diferente. Porque você está agradando o pai. Como é que você agrada o pai? Obedecendo a ele. E a mãe também, quando sua mãe fala algumas coisas e você obedece o que sua mãe fala, a sua mãe também olha com você, meu menino, a minha menina.
Então você começa a agradar a sua mãe. Então, como é a melhor maneira de você agradar a Deus, além da sua fé? É você obedecendo aos mandamentos do Senhor. Obedeça ao Senhor e você verá que as coisas vão mudar na sua vida. Amar o próximo. Jesus, inclusive, mostrou-lhes um novo conceito de amor, de amar. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Uma vez me perguntaram o seguinte: se você pudesse tirar um versículo da Bíblia, qual você tiraria? E eu falei exatamente isso. Eu falei aquela parte que Jesus disse para a gente amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Aí me perguntaram por quê. Eu falei, porque eu acho muito difícil. Por quê? Porque Jesus deu a vida por nós. O amor de Deus, o amor de Cristo por nós é imensurável, é muito profundo. Então, é muito difícil amar ao próximo, porque o primeiro mandamento você vê aquela questão, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, é possível. Agora, quando o Senhor deu um novo mandamento, amar o próximo assim como eu vos amei, amar uns aos outros, aí o negócio ficou estreito. Mas por que Jesus falou isso? Bom, primeiro que ele falou isso pela questão da comunhão. Nós devemos ter comunhão com os outros. É aquela velha frase do bebê dinossauro, né? Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Então, quando nós amamos uns aos outros, existe comunhão. E é isso que o Senhor quer da sua igreja, que haja comunhão, que nós nos amemos uns aos outros, que nós devemos ter amor para com o próximo. Eu não quero que algo aconteça comigo, então não vou fazer para outra pessoa. Eu devo ter o mesmo amor para com todos. Da mesma forma que eu não desejo mal a alguém, ou melhor, não desejo mal a mim, eu também não vou querer desejar o mal a outra pessoa. Conclusão: permitir que o Espírito Santo guie as nossas ações é a melhor maneira de demonstrar amor pelas pessoas. Ser guiado pelo Espírito Santo é algo que vai te dar um norte completamente diferente. As pessoas estão indo para lá e você está vindo para cá. Ou, ao contrário, porque você vai sempre andar na contramão do mundo. Por quê? Porque você está na vontade de Deus, você está dentro da vontade. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está te direcionando. E ser direcionado pelo Espírito Santo é completamente diferente. Você sente uma alegria fora do comum. Por que todo mundo está indo para lá e eu estou vindo para cá? E você vai ver que no final você estava certo. Por que você estava certo? Porque não era você, era o Espírito Santo que estava te impulsionando a fazer. Ou a ir, né? Então que nós viemos ter essa visão, né? Que nós viemos compreender que verdadeiramente o Espírito Santo é que nos guia. E por que o amor é eterno? Né? O amor ele é eterno. Por quê? Porque ele vem de Deus. Então, como o amor vem de Deus, é um amor que nunca acabará. Então, o amor nunca acabará. O amor entre nós nunca acabará. Mesmo nas mansões celestiais, aí é que não vai acabar mesmo, porque lá só vai existir o quê? Paz, amor e a presença do Senhor. Então, que nós venhamos cada dia mais ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos praticar. Número 1. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, em toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Número 2, a letra A e a letra B são respostas pessoais. Número 3, isso ocorre por causa do pecado, que provoca nas pessoas a insensibilidade com relação ao seu próximo. Esse negócio de insensibilidade, indiferença, isso não é para nós. Muito pelo contrário, nós estamos assim como, devemos agir como samaritano, né? Que viu lá uma pessoa caída e poderia ter passado de largo, né? Como passou o sacerdote e o levita, mas não. Ele foi lá e agiu com íntima compaixão, ou seja, ele não ficou indiferente à situação difícil daquele homem que estava lá caído, né? E que nós devemos agir da mesma forma, agir sempre de íntima compaixão. Da mesma forma que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo, eu vou fazer com as pessoas. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!